Dia, boa tarde ou boa noite, seja então todo mundo bem-vindo à nossa aula de número 141, estequiometria da eletrólise, parte 1. Pessoal, eu sei que aqui no canal Help Química não tem sido bem aceita as aulas serem divididas entre partes 1, partes 2 e etc. Mas nessa parte de eletrólise de estequiometria da eletrólise, eu resolvi aderir em parte 1 e parte 2 para a aula não ficar muito cansativa. Por quê? Essa aula não é uma aula fácil. Eu posso dizer que se ela não for a aula mais difícil de química do ensino médio inteiro, ela vai ser uma das mais difíceis. Beleza? Por que eu tô falando isso? Para desanimar vocês? Não, não é para desanimar vocês. Mas essa aula nós temos que ter visto as aulas de eletroquímica todas até aqui, né? Que começa aqui no capítulo... que começa aqui na playlist capítulo 14, na aula de número 128. Então já tem que ter visto todas as aulas para trás. Tem que ter visto aula de estequiometria. Tem que ter visto aula de gases. Então, acaba sendo muita informação. Por isso que acaba fazendo essa aula ser um pouco difícil. Beleza? Mas eu garanto que eu vou tentar fazer ser o mais fácil possível. Então tá bom. Já falei demais e vamos começar então a falar do nosso assunto em si. Para mim começar a falar então da estequiometria da eletrólise, nós precisamos então, pessoal, recorrer lá atrás na história da química. Beleza? Por que eu estou recorrendo lá atrás na história da química? Por volta dos anos 1909, 1913, começo do século XX, um carinha chamado Robert Andreas Millikan, é um inglês, e sua equipe, eles determinaram através de uma série de experiências, mas experiências muito trabalhosas, experiências muito difíceis. Mas eles eram persistentes, igual meus helps guerreiros que estão tentando entrar no vestibular. Eu sei que vocês são resistentes, que vocês vão conseguir. Eles determinaram, então, pessoal, qual que era a importância, qual que era a carga de um elétron. Exatamente um elétron, aquele trocinho quase com massa desprezível. Eles conseguiram determinar qual que era a carga desse carinha. Então, pessoal, através dessa série de experimentos, que não convém nós ficarmos falando deles aqui, eles determinaram que a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é representado por essa letrinha C, beleza? Então, essa unidade chama coulomb. Coulomb é a unidade de medida, então, aqui, das cargas elétricas. Só que, quando nós trabalhamos em química, não convém para nós trabalharmos só com um elétron separado. Porque a nossa tecnologia ainda é limitada a isso. Só que um grande gênio da química, ele nos propôs uma unidade de medida que é sensacional. E ela chama mol, beleza? Vocês não lembram o que é o mol? Dá uma voltada em umas aulas atrás, porque nós temos uma playlist para falar sobre isso. Se eu não estou enganado, é a playlist de capítulo 6 em reações químicas, tá? Nós temos uma aula só para falar de mol. Então, pessoal, um carinha muito inteligente fez a unidade do mol. O que o mol... Qual que é a importância, né, de termos um mol aqui, então? Se um elétron ele possui uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, um mol de elétrons, né, lembrando que um mol tem a carga de 6, a quantidade de unidades de 6,02 vezes 10 a 23, tem uma carga X. Se nós fizermos essa regrinha de 3, nós encontraremos que um mol de elétron tem carga de 96.500 coulombs. Então, pessoal, por que eu tô dando essa volta toda? Onde que eu tô querendo chegar com tudo isso? Eu tô querendo dizer que é o seguinte, que um mol de elétrons transporta uma carga de 96.500 coulombs, que é a mesma coisa do que um Faraday, que é a homenagem ao químico e físico inglês que desenvolveu uma série de experimentos importantes nessa área. Então, guarde bem esse número. 96.500 coulombs, né, provém de um mol de elétrons que transporta uma carga de 96.500 coulombs.
Com isso daqui, então, pessoal, nós podemos ter a seguinte relaçãozinha, que a carga elétrica, que é dada em Coulomb, ela é igual à corrente elétrica, que é dada em ampere, por um intervalo de tempo. Com base nisso, então, Faraday anunciou uma nova lei que vai nos ajudar a entender a estequiometria das reações químicas. O que essa lei nos diz, então, pessoal? Ela diz o seguinte, que a massa da substância produzida num eletrodo é proporcional à carga elétrica que circula na célula eletrolítica e a massa molar da substância. Então, na parte 2 dessa aula, nós aprenderemos a fazer a aplicação dessa lei, né? A fazer os cálculos, que é o que realmente nos interessa, já que nós estamos falando de estequiometria. Mas para nós entendermos isso melhor, o que isso daqui então quer dizer? Olha só, 1 mol de cátions pratas é reduzido por 1 mol de elétrons. E isso vai dar 1 mol de prata sólida, ou seja, vão ser depositado no eletrodo 108 gramas de prata sólida, que é equivalente à massa molar da prata sólida. Beleza? E se fosse com cobre, olha só, 1 mol de cobre, certo? É reduzido por 2 mols de elétrons, produzindo então 1 mol de cobre sólido. Ou seja, como a massa molar de 1 mol de cobre sólido é 63,5 gramas, a massa depositada então no eletrodo seria 63,5 gramas. Então, só desenhando um esquemazinho aqui de eletrólise, quando a corrente elétrica começasse a passar por aqui, opa, me equivoquei, aqui estaria chegando. Quando a corrente elétrica começasse a passar por aqui, aqui embaixo, nessa parte aqui, se fosse do cobre, estariam sendo depositados, então, 63,5 gramas de cobre. Beleza? Então tá bom, pessoal. Olha só, o que é importante vocês gravarem dessa aula de hoje é essa relação aqui, né, dessa lei, beleza? E vocês também gravarem essa formulazinha com essa carguinha, que na próxima aula nós iremos fazer a aplicação delas, beleza? Anotem aí num pedaço de papel, um caderno de vocês, e na próxima aula nós vamos aprender a fazer mesmo estequiometria na eletrólise. Essa parte foi mais introdutória para vocês conhecerem um pouquinho. Beleza? Forte abraço então e até o nosso próximo encontro. Tchau!